Oi meninos, vamos aqui continuar o nosso assunto sobre estatística e a gente tem agora as medidas em estatística, que são a média, moda e mediana, as famosas medidas de tendência central. Inicialmente a gente vai falar sobre a média. O que é a média? A média procura substituir um conjunto de valores por um único valor. Há diversos tipos de média: a aritmética, a ponderada, a harmônica, a geométrica. Entretanto, a média aritmética e a média ponderada são as que mais aparecem com maior frequência em nosso dia a dia. A média aritmética simples, sendo conhecida apenas por média, ela é considerada a média de posição mais utilizada em nosso dia a dia. A média de conjunto de valores numéricos é calculada somando-se todos os valores e dividindo-se o resultado pelo número de elementos somados. Vamos ver aqui, ó. A gente tem o número de elementos, né? A mais B mais C mais I. E a gente divide pelo número total desses elementos. E assim a gente calcula a média aritmética simples. Vamos ver um exemplo. Então, pede para calcular a média entre 6 e 8. 6 e 8. A gente vai fazer a soma de 6 mais 8 e dividir pela quantidade de elementos que nós somamos. Nesse caso, foram 2, então a gente divide por 2. Então, 6 e 8 dá 14. 14 dividido por 2 resulta em 7. Então, a média entre 6 e 8 é 7. Então, veja que a média aritmética simples também pode estar envolvida nessa questão de unidade monetária. O valor do dólar numa determinada semana está exposto na tabela abaixo. Na segunda foi 2,50, na terça foi R$2, na quarta 2,10, na quinta 1,90 e na sexta 2,20. Que saudade! Hoje o dólar está R$5 ou mais, dependendo do dia que a gente vai olhar. Então, ele quer saber qual é o valor médio do preço do dólar nessa semana. Então, para calcular o valor médio, a gente vai ter que fazer a soma de todos os termos. Nós temos R$2,50 na segunda, mais R$2 na terça, mais R$2,10 na quarta, R$1,90 na quinta e R$2,20 na sexta. Então, vamos fazer a soma. 0, né? Porque todo mundo é 0 nessa última coluna. 5 e 1 dá 6. 6 e 9 dá 15. 15 e 2 dá 17. Fica 7, vai 1. 1 e 2 dá 3. 3 e 2 dá 5. 5 e 2 dá 7. 7 mais 1 dá 8. 8 mais 2 dá 10. Eu tenho duas casas após a vírgula, duas casas após a vírgula. Eu repito aqui. Então, o valor total foi de 10,70. Só que esses 10,70 a gente tem que dividir por a quantidade de dias em que a gente fez a soma. 1, 2, 3, 4, 5 dias. Então, vamos dividir 10,70 por 5. Então, vai ficar 10,70 dividido por 5. Porém, como tem essa vírgula aqui, a gente elimina ela. Temos duas casas após a vírgula, a gente acrescenta 2 zeros aqui no nosso divisor. Então, agora a gente tem 1.070 dividido para 500. 1.070 dividido para 500 dá 2, né? Porque 2 vezes 500 dá 1.000. Então, vamos fazer aqui, ó. Sobra 1.070 menos 1.000, sobra 70. 70 não dá para dividir por 500, mais 700 dá. Se eu descer um zero, eu acrescento uma vírgula. 700 dividido para 500 dá 1. 500 vezes 1 dá 500 e a gente vai fazer essa subtração aqui, ó. Dá 200, tá? 200 eu não consigo dividir para 500, mas 2.000 eu consigo. Então, eu desci um zero, como eu já acrescentei a vírgula, não preciso acrescentar mais nada. 2.000 dividido para 500 dá 4. 500 vezes 4 dá 2.000, para 2.000 não falta nada. Então, eu vou colocar aqui porque tá dando uma atrapalhadinha, então nosso resto aqui é 0, tá? Então, a média do dólar nessa semana foi de 2,14 reais, ok? Então, média é isso. Vai pegar os valores que nós temos e dividir pela quantidade a qual a gente somou. Então, a média aritmética simples, a aplicação no nosso dia a dia. O cálculo de média aritmética é muito utilizado em campeonatos de futebol, no intuito de determinar a média de gols da rodada, nas escolas para calcular a média final dos alunos, além de ser usado em pesquisas estatísticas, por exemplo. Agora, nós temos a média aritmética ponderada. Ponderar é o sinônimo de pesar. No cálculo da média aritmética ponderada, multiplica-se cada valor numérico por o seu peso. Os resultados serão somados e divididos em seguida pela soma dos pesos. Assim como a gente está dizendo aqui, ó. Vamos dizer que o peso da nota 1 seja P1. Então, a gente multiplica a nota 1 vezes o seu peso, mais a nota 2 vezes o seu peso e assim sucessivamente. E a gente divide tudo isso pela soma dos pesos. Onde é que a gente
ver esse tipo de média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada é muito usada nos vestibulares quando as matérias possuem pesos diferentes. Esse peso varia de acordo com a área de atuação no curso. Por exemplo, cálculo da nota no Enem. E lá a gente vai ver aqui um exemplo. Uma escola decidiu inovar para calcular a média final de seus alunos e passou a atribuir pesos a cada bimestre. Então, o primeiro bimestre tem peso 3, o segundo 3, o terceiro bimestre tem peso 2 e o quarto tem peso 2 também. E ele quer saber qual é a média anual de Rodrigo, que obteve as seguintes notas em História. No primeiro bimestre 4, no segundo bimestre 3, no terceiro 2,5 e no quarto 6. Então veja aqui, eu peguei a nota do menino no primeiro bimestre, que era 4, e multipliquei pelo peso desse bimestre, que era 3. No segundo, peguei a nota dele em História no segundo bimestre, que foi 3, e multipliquei pelo peso do segundo bimestre, que também foi 3. Em seguida, somei a nota desse menino em História no terceiro bimestre, que foi 2,5, vezes o peso do terceiro bimestre, que é 2. E somei, por fim, a nota dele no quarto bimestre, que foi 6, vezes o peso do quarto bimestre, que é 2. Isso tudo vai ser dividido por quem? Pela soma desses pesos. Veja que esse é o peso, esse outro e esse. Então, eu fiz a soma aqui, ó. 3 mais 3 mais 2 mais 2. Então, a nota dele vai ser o seguinte. 4 vezes 3 dá 12, 3 vezes 3 dá 9, 2,5 vezes 2 dá 5, 6 vezes 2 dá 12. Efetuando essa soma aqui, dá 38 sobre 10, né? 3 mais 3 mais 2 mais 2 dá 10. E somando 12 mais 9 mais 5 mais 12 dá 38. Quando a gente faz essa divisão, nós obtemos que a média ponderada desse menino é 3,8. Não é o suficiente para passar. Nesse caso, se a gente estivesse falando de um aluno novo. Então, essa é a média ponderada. Eu vou multiplicar o peso vezes a nota e depois dividir pela soma de todos os pesos. Agora, já que as duas são médias aritméticas, qual é a diferença entre elas? Veja o seguinte, a diferença está no fato de que, nos cálculos envolvendo a média aritmética simples, todos os valores numéricos possuem exatamente a mesma importância ou o mesmo peso. No entanto, existem casos nos quais as ocorrências têm que levar em consideração o peso ou a importância de cada elemento. Esse tipo de média chama-se média aritmética ponderada. Então, na média aritmética simples, não há distinção em uma coisa mais importante que outra. Todas têm a mesma importância. Já na média aritmética ponderada, cada situação tem uma importância diferente. Cada uma tem um peso. Então, gente, por hoje é isso. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida é só me procurar. Até a próxima!